Agora são 8 horas e 22 minutos. Pesquisa Datafolha apontou que a aprovação ao governo Lula chega a 36%. É uma alteração, mas na margem de erro, para cima. A reprovação está em 31%, alteração também na margem de erro. A Soraya Lawande vai detalhar tudo para a gente, né, Soraya? Exatamente, Colombo. A avaliação positiva de Lula ficou praticamente estável na comparação com o último levantamento que foi realizado no mês de março, então em 36%. Portanto, dessa vez, 36% dos entrevistados, então, avaliam o governo como ótimo ou bom, enquanto a avaliação negativa passou de 33% para esses 31%. A gente preparou uma tela em arte para quem nos acompanha por imagens. Vamos dar uma olhada, então, nos outros dados do levantamento. Segundo a pesquisa, outros 31% dos entrevistados avaliam o governo como regular e 2% não souberam responder. Como eu disse, na pesquisa anterior, que foi realizada no dia 21 de março de 2024, a avaliação positiva do governo estava em 35% contra 33% de avaliação negativa. Ainda no mês de março, 30% dos entrevistados consideraram o governo como regular e os mesmos 2% já haviam dito, que não sabiam responder. Lembrando que o Datafolha ouviu 2.088 eleitores em 113 cidades entre os dias 4 e 13 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Outro destaque também em relação a 40% dos entrevistados dizendo que a situação econômica do país vai melhorar. Então, os índices acerca aí da economia também permaneceram estáveis. Tem expectativa positiva sobre o tema, 40%, ante os 28% que avaliam que vai piorar. Então, já prevêem essa piora. 27% acham que tudo vai ficar igual. Em março, eram respectivamente 39% dizendo que a situação do país vai melhorar, 27% avaliando que vai piorar e outros 32% dizendo que vai ficar tudo igual. Muito bem, Soraya Lawande conversando com a gente ao vivo e direto de São Paulo. Amanda e Beraldo, esse gráfico que a gente mostrou, quem nos acompanha por imagem conseguiu acompanhar, quem nos acompanha pelo rádio vê os números. Nada mudou de relevante do começo do mandato até agora. São pesquisas trimestrais. A primeira, portanto, no fim do primeiro trimestre de governo, dava 38 de ótimo ou bom. Hoje, 36, está na margem de erro. Lá em março do ano passado, 30 regular, 31% hoje. Ruim ou péssimo, eram 29 no começo do mandato, 31%. Ou seja, apesar de tudo, está tudo igual. Adorei a sua leitura, o Rafael, acho que ela é muito precisa. É um cenário mais ou menos de estabilidade, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, depende de quem olha esse gráfico, pode enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. Eu acho que a boa notícia para o governo Lula é que parou de piorar. Essas curvas, elas ficaram muito próximas, perigosamente próximas aí, para quem está olhando o gráfico, nos acompanha por imagens, no mês de março, em que você tinha 35% de ótimo e bom, e aí o ruim e péssimo chegou a 33%. Agora elas se distanciaram um pouquinho, só que a gente precisa ver a continuação desse filme, não pode parar agora. Tem que ver daqui a 3 meses se essas curvas continuarão se distanciando, se elas ficarão iguais ou se elas voltarão a se aproximar de novo. A má notícia para o governo é que depois do enorme esforço de comunicação, colheram um PIB melhor no primeiro trimestre do ano, mercado de trabalho mais pujante, menos desemprego, a renda aumentou um pouquinho, o consumo das famílias melhorou, toda a ação do governo no Rio Grande do Sul muito presente, muito próxima, mostrando solidariedade. Mesmo isso foi incapaz de fazer essas curvas se distanciarem, se descolarem. No máximo, uma pequena movimentação na margem de erro. E, por outro lado, é preciso constatar que o cenário hoje em dia é completamente diferente dos primeiros mandatos do presidente Lula. Você tem um cenário muito mais polarizado, com posições cristalizadas. É muito difícil fazer esse 1/3 do eleitorado que acha o governo ruim ou péssimo melhorar. É muito difícil conversar com esse eleitor, por exemplo, que é bolsonarista ou bolsonarista raiz. Portanto, Lula tinha uma reprovação muito menor no primeiro mandato. No segundo mandato, ele deixou o governo com mais de 80% da aprovação. Isso não vai se repetir. Mas é preciso fazer essas duas curvas se distanciarem. Isso a gente só vai saber daqui a 3 meses.
Pois é, a gente vê que a variação ela fica dentro da margem de erro, não há nenhum movimento para cima ou para baixo, o que a gente tem que concluir que ainda há um efeito muito grande da polarização. As pessoas fazem uma avaliação do governo não com base naquilo que o governo está entregando à população, mas, sobretudo, com base na sua convicção ideológica de que se votou no presidente, se apoiou o presidente na eleição, tem que continuar apoiando, dizendo que tá bom. Tem inúmeros vídeos na internet que, ao serem confrontados com dados da realidade, que mostram que a economia do país está mal, que o país está com problema de segurança pública, etc., os apoiadores do presidente simplesmente dizem que está tudo bem, que está tudo certo, que não tem problema nenhum, que o presidente é o máximo e tal. Então, essa avaliação que é feita numa pesquisa como essa, ela fica muito limitada, não há uma avaliação concreta da situação que a gente vive, porque hoje há uma desorganização fiscal muito grave, há aumento de impostos, há um problema grave de inflação, há toda essa tensão que é criada pelo próprio presidente da República em relação ao presidente do Banco Central, em relação ao ambiente político e tal. Então, não é razoável olhar para o atual governo e a situação do Brasil e dizer que ela melhorou. Não, ela não melhorou. E também não é razoável dizer que está num bom caminho, porque o governo não tem projeto. Então, esta avaliação, na forma como eu enxergo esses números, ela simplesmente reflete uma decisão eleitoral, uma torcida eleitoral, não mais do que isso.